Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Volante que veio por empréstimo do Santa Cruz fala sobre o trabalho no Verdão e expectativa de estreia. Guarani volta a campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Cearense de Futebol. O duelo será contra o Caucaia, mas será em Pacajus. Ceará empata clássico e torcedor volta a protestar no PV. Técnico Paulinho Kobayashi comemora empate no clássico e classificação para a próxima fase do Cearense. Terminada celeuma sobre clássico, será mesmo no PV e com restrição de público. E ainda futebol pelo Brasil, daqui a pouquinho no Vale Esporte. 18:06 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais. Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil. E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Quem está aqui ao nosso lado hoje é o grande João Filho. Fala, JF. Fala, Delton. Um abraço. Boa noite para você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Aqui estamos, quarta-feira, super quarta do futebol. Tem bola rolando já nos campeonatos estaduais e tem gol no Pernambucano. Não acredito, João Filho, que já tem gol a essa hora, João Filho. 8 minutos do primeiro tempo, o Sport. Você conhece o Sport? Conheço. O Sport acaba de fazer 1-0 diga. no Afogados da Ingazeiras. Foi? Afogados? O Sport tá afogando o Afogados. Mas, rapaz... 1-0 pelo Pernambucano. É verdade, João Filho. Verdade verdadeira. Mas, João Filho, diga isso não, João Filho. E hoje tem Campeonato Carioca, tem o Fogão daqui a pouco. Não tem o Vasco hoje não. Tem o Mengão. O Mengão joga hoje. Hoje tem o Flamengo. E hoje o nosso Campeonato Cearense com 2 jogos, Fortaleza e Atlético Cearense, e o jogo do Guarani de Juazeiro contra o Caucaia. Tomara que seja hoje o primeiro jogo que possa confirmar os 3 pontos do time do Guarani. Meu caro João Filho, eu queria que convidar os nossos ouvintes para dar uma olhadinha lá no nosso Instagram. Tem no do Icasa também para conhecer a nova camisa do Verdão, as novas camisas. Eu já vi. Do Verdão do Cariri. Gostei bastante. Coloquei até lá no nosso Instagram uma enquete com o torcedor para saber o que é que o torcedor acha da camisa do Verdão do Cariri, a camisa que o Icasa vai utilizar no Campeonato Cearense da Série B, que começa no próximo domingo, meu caro JF. Domingo vai ter bola rolando já pro Icasa contra o Crato na Arena Romeirão. Quem deve estar chegando agora no João Ronaldo é o time do Guarani. A qualquer momento, Kilmar de Campos vai estar trazendo essa informação da chegada da delegação do time rubro-negro. Até porque o jogo começa cedo, 8 da noite, a bola rola, né? Tu acha cedo, João Filho, 8 da noite? Assim, para o futebol cearense, sim.
Ah, 8 horas, 10 horas, quando terminar o jogo, eu já estaria no segundo sono. O senhor, né? Isso. Mas muita gente tá acordada aí. Eu sei disso. Então não afirmo que tá cedo. Porque pra mim tá cedo. Não tá. Eu já comprei ali 3 litros de energético ali pra poder tomar, pra poder fazer o jogo hoje, meu caro JF. Eu vou lhe ensinar a ficar acordado. Vai, né? Eu tenho essa experiência. Tem, né, João Filho? Tem. Tá bom, tá certo. Bom, então, enquanto não chega, meu caro Aloysio Vilar. Já tomei conhecimento que você andou fazendo aí uma observação na camisa do Icasa. O que foi que você não gostou da camisa do Verdão, Aloysio? Bem, primeiro boa noite, Delton. Boa noite, JF. Não quero seu boa noite, não. Tá bom, vamos lá. Não, eu só achei estranho na camisa branca, a faixa verde aqui, acima dos patrocinadores, abaixo da logo. Pra mim é estranho, mas cada um tem seu gosto, né, Delton? Pode ter Mas muita por gente que é estranho assim? Não, porque ao meu ver, na minha visão... Você não disse isso com a camisa do Coritiba quando tinha lá a branca dele? Pronto, que é a faixa. agora deu Você mesmo. falou que era estranho. Agora deu mesmo. Não, mas é uma camisa a verde muito bonita. Quando você viu eu a camisa compraria. do Flamengo, a branca... Eu não acho a camisa do Flamengo teve uma bonita. lista aqui também na horizontal, aqui no peito. Você não disse que era estranho. Todas as camisas do Flamengo A camisa branca do São Paulo, por exemplo, com as duas listras aqui, a vermelha e a preta. Horrível também. Você não achou estranho? Horrível. Diga do Palmeiras também. Feia também. Aquele verde limão horroroso. Que é, o Palmeiras lançou que é uns anos tem? atrás. Não. Tô escutando aí. Você tá condenando aqui a minha observação. É isso, rapaz. Não, o senhor tá condenando a opinião do rapaz. Pois é, né, JF? O rapaz, Eu só tô perguntando o por que ele rapaz achou deu a estranho. opinião. O senhor Ele achou do Icasa, não achou as outras. Não, fazer o quê, né? Encabulou-se. Não encabulou o rapaz, não. Embora, Luiz. Brincadeiras Arrocha, à parte, Luiz. continua o jogo. Vamos lá, vamos embora. Falar da equipe do brinca. Icasa. É isso. Domingo, estreia do Verdão do Cariri no Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Crato e Icasa, ou seja, a estreia dos caririenses na competição. E claro, o torcedor tá naquela expectativa para saber qual é a cara desse time do Icasa, comandado pelo técnico Marcelo Vilar. É um elenco que vem gerando muita expectativa e por isso o torcedor quer ver logo essa equipe em campo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre camisas, sobre ingressos, porque agora a gente vai falar um pouco do trabalho que está sendo realizado. Hoje à tarde, mais um trabalho foi realizado com bola lá no CT Praxedão, técnico tático, trabalho com campo reduzido, assim como vem acontecendo durante toda a semana, né? Ontem aconteceu um trabalho coletivo, mas ao longo da semana a gente aguarda outros trabalhos dessa forma, né? Com campo reduzido até o sábado pela manhã, quando se encerram as atividades da semana. E hoje, Delton e JF, a gente aproveitou para conversar com um jogador que veio lá do Santa Cruz. É um volante de 20 anos chamado o Everton. Não sei se o torcedor vai lembrar. Tem nome de campeão. É, nome do goleiro lá do Palmeiras, né? Esse nome dá sorte. É, tomara, né, JF, que dê sorte, no caso aí do Icasa. O Fabiano Rodrigues, ainda no mês de dezembro, foi até Recife, né, e teve uma conversa com o pessoal da base lá do Santa Cruz, com diretores da equipe pernambucana, e como fruto dessa conversa, como fruto das reuniões que ele teve, aconteceu o empréstimo do Everton, que conversou com a nossa reportagem, falando inicialmente dos trabalhos que ele vem desenvolvendo em Juazeiro, e também, claro, como é que se deu essa transferência para o Icasa. Boa noite, vem sendo uma preparação muito boa. Vim evoluindo muito esses dias de treinamento, a rapaziada boa sempre ajudando a gente aí no dia a dia e seguindo melhorando. Você é atleta do Santa Cruz, como é que foi essa transferência aqui para o Icasa? Eu só participei na base, né, do Santa Cruz, assinei meu contrato profissional agora há pouco e vim emprestado para cá, né? Tá sendo uma experiência muito boa para mim, o primeiro clube assim, treinando certamente com profissionais e é isso. O que é que você tem para falar também do trabalho do técnico Marcelo Vilar, que até então você não conhecia, né? É excelente trabalho, o professor tem muitas ideias de jogo excelentes que a gente impor durante o campeonato vão ajudar muito e, se Deus quiser, alcançar nossos objetivos. O que é que vocês já sabem do adversário, primeiro do Cearense, que é a equipe do Cravo? O professor disse algumas coisas sobre como eles jogam ali e a gente vai trabalhar esses dias que faltam para nossa estreia para começar com o pé direito. O que é que dá para falar também nesse trabalho que ele vem fazendo nas mudanças do esquema tático, 4-3-3, 3-5-2? Como é que você se enxerga ali dentro desses esquemas? Ele vem mesclando muito o time, vendo qual time dele vai se encaixando mais. Eu me vejo assim, como uma opção boa para impor em jogo, né? Eu estou aqui para somar, seja dentro, seja fora de campo, estou aqui para ajudar.
Bem, ouvimos aí o Everton, 20 anos apenas, volante que veio da equipe do Santa Cruz, como nós destacamos anteriormente. Boa sorte para ele, que faça um grande trabalho. Como ele destacou, Delton, é o primeiro trabalho de fato que ele faz como equipe profissional, porque ele assinou o contrato lá no Santa Cruz e acabou vindo para Juazeiro vestir a camisa do Icasa nesse campeonato cearense. Então tá sendo, com certeza, Você tem gostado uma grande experiência. do desempenho dele aí nos treinamentos? Sim, Porque ele eu tem... fiz uma observação. Qual? Que você, para os outros atletas, você trouxe as entrevistas aqui, Ah. você não desejou boa sorte. Aí para ele Desejei, rapaz. Você não vem com essa linha, não. Me diga uma coisa, você fez alguma escolha aí? JF, tá querendo ir jogar contra os outros, viu? Não, você não vá. Pois não, Delton. JF. Me diga uma coisa, o Everton, ele vem, assim, durante a pré-temporada, o Vilar o utilizou entre o time considerado titular em algum momento? Bem, em algum momento sim, em alguns momentos sim, JF. Inclusive no jogo treino, o Everton chegou a trabalhar em ambos os jogos treinos da equipe do Icasa, primeiro contra o Novo Horizonte e agora no último sábado contra o Chapecó do Cariri, mas pelo que a gente observa no dia a dia, ele ainda não vai começar jogando, mas ele é sim uma das primeiras opções do Marcelo ali pro meio campo da equipe casena, que tá muito bem servido, né? Tem o Elivelton, que inclusive marcou gol de falta no último sábado, tem o experientíssimo Hércules, né? 38 anos, jogador mais experiente do elenco. Tem ali no meio também o Alex Mineiro, o próprio Felipe Salles, que não vai para esse jogo, mas é uma peça que o Marcelo pretende utilizar. Enfim, o meio campo do Icasa tá muito bem servido, viu, JF? Que bom, muito bom saber. Resto dessa reta final de preparação, rapaziada toda regularizada, o pensamento para fazer uma grande estreia e tomara que seja um grande jogo, Delton. Domingo, 17 horas, esse é o horário que vai começar o jogo, né, Luiz? Isso, como vem acontecendo sempre na Arena Romeirão, né? Tá se tornando o horário atual de jogos na Arena Lá do Romeirão. outro lado, se botar um jogo 4 da tarde, os treinadores e atletas reservas lá do outro lado não vão enxergar nada. É aqueles de 3 meio de semana, né? Botar um de 3 Não horas tem da condição, tarde, meio de realmente. semana, o banco tem que vir pro lado de cá. A gente gostaria muito de saber do pessoal do Crato, que no que diz respeito à questão de valores de ingressos para domingo. O Crato é o mandante da partida. Temos novidades, JF. Você tem novidades? Daqui a pouco daqui a pouco traz. você vai trazer informações aí, porque muita gente está perguntando a respeito dos valores dos ingressos que serão cobrados para o jogo Crato e Icasa, domingo, 17 horas, lá na Arena Romeirão. Mas já que você citou aí a questão dos valores, a gente aproveita para destacar os valores das camisas, Delton, que você já Eu sei começou a quanto falar. é. Pois diga. Vamos valendo uma pizza hoje? Bora, do Val? Como eu sei? Como eu sei? Vou dizer aqui pra você, viu? Diga. Anota aí. Então, Se você quiser comprar a camisa do Icasa, vai pagar R$120. Pronto. Ganhei ou não ganhei a pizza? Agora me diga, valendo outra pizza. Diga. Rapaz, eu vou comer 2 pizzas hoje, ó. Quais são os tamanhos que estão disponíveis? Isso tem pra homem e tem pra mulher. Só vieram 150 na primeira remessa, que já estão se acabando. Acho Sim. que não tem mais a grande. Eu acho que o restante eu não sei. Ah, então... Perdeu. Uma pizza Aí pra é cada pergunta aí. demais, não é não? Eu só fiz só um, é pra... Só vieram masculinas, Delton, dessa remessa. O presidente tem o pensamento de mandar confeccionar camisas femininas, mas nesse primeiro momento ainda não. Vieram apenas as camisas masculinas, mas nos 2 padrões, o verde e o branco. Não tem mais não, viu? Tem. meio pouquinho lá. Não, tem um bocado ainda. Olha que não Se o tem. torcedor for lá no Prachedão, vai encontrar. Tem. Tem, bom. rapaz. E a verde muito bonita. Acho que eu vou sortear uma lá no Instagram. Tô me Sorteio. cobrando lá pra sortear. Sorteio no aqui com a equipe também. Não. Oxe, por que você não compra? Você não compra uma bolsa feia daí do Corinthians? Não, foi né? presente. Com a mais feia Presente. daí do Corinthians, aí não tem coragem de comprar a camisa do Icasa, do Guarani, dos times daqui? Presente. Foi. Deixa eu registrar a presença aqui, Delton, no estúdio da Vale, do assessor do Icasa, o Fábio Justino, né? Que é conhecido como Paulista. Tá aqui fazendo uma Mas visita. ele lembra o irmão do Fabiano, o Flavão. É. Não conheço. Não conhece Não. o Flávio? Flávio, quando você começou a trabalhar na área, o Flávio já tinha... Flávio Araújo? Não. Flávio Rodrigues. Sim, Flávio irmão Rodrigues. de Fabiano Rodrigues. Sim. Caixinha de Globos. Sabia? O Flávio. Não traduza o significado Não vou dizer desse não. apelido, Eu não viu? vou dizer não. Eu quero Por que você fique favor. sem saber mesmo. Não Viu? traduz. Foi um prazer pela presença aqui, né? E você não trouxe o papel pra falar nada? Pra ficar aqui só? Rapaz, eu chamei ele pra falar, ele não quis. Ele não queria falar. Não, aí a gente não vai forçar o rapaz. Você acha ele parecido com o Tira à Fabiano? vontade. O Fabiano? Sim. Não. Fabiano não. Lembro o irmão dele, mas Fabiano mesmo não. Não. Tu jogava basquete também? Ah, pronto, tá vendo?
Acho que o Roberto andou pulando o muro. Delton Sá, vamos fazer uma viagem agora? Vou pra onde você quiser. Vamos pra Pacajus? Vamos, rapaz. Uma primeira participação do Quilmer, lá da porta do João Ronaldo, aguardando a chegada da delegação do Guarani. Leão do Mercado entra em campo daqui a pouco contra o Caucaia. Um abraço pra você. Boa noite, Quilmer. Boa noite, meu querido JF, boa noite, amigos do Timaço da Vale FM, já falando aqui do portão principal do estádio João Ronaldo, o estádio que abrigará o jogo entre Caucaia e Guarani da cidade de Juazeiro. Este jogo começa às 8 horas da noite. O ônibus que traz o Guarani lá de Fortaleza para cá ainda não chegou. Deixa eu pegar aqui o Soares. Não, só para ver se você está preocupado. Ah, não quer falar não, tá bom. Grande Soares não quer falar também não, beleza. Bom, nós estamos aqui do lado de fora aguardando o time do Guarani. Ô Luizinho, deixa eu me fazer uma pergunta em relação à tabela, tudo confirmado na última rodada? Timaço da Vale FM, boa noite. Não, tudo tranquilo, tudo confirmado. Teve as mudanças agora, né, que foram feitas, que o Guarani vai ter os mandos de campo dele agora na cidade de Barbalha, tanto desse último jogo da primeira fase quanto do quadrangular, né? E o Caucaia, que devido aos outros estádios estarem ocupados e não ter regularizado o estado da Caucaia a tempo, vai jogar na cidade de Maracanaú. Palco do jogo de ontem entre Maracanã 1 e Iguatu 1. Exatamente, já foi comprovado de que tem condição de fazer um jogo à noite, como foi feito ontem, então vai ser o jogo lá. Ok, obrigado Luizinho, top 4, pois não, fala. Deixa eu só dar aqui um esclarecimento aqui. Hoje a gente vem e fica ouvindo as rádios e a gente fica ouvindo as pessoas da imprensa comentando que como a federação avocou o mando de campo de Ceará e Fortaleza do Clássico Rei do dia 7 para ela, aí ficaram dizendo que ela também, como é a mandante, vai ficar com a renda do jogo. Isso não existe, gente. Situação de mando de campo avocado pela federação é simplesmente para que ela tome conta do jogo, certo, para que possa ter o respaldo junto às autoridades competentes. O jogo está confirmado para o PV. O jogo está confirmado com o PV com as duas torcidas. Kilmer, pois não, Del. Era justamente isso que, aproveitar que o Luizinho estava aí contigo, foi a alternativa, Luizinho. Pegou também. Ô Luizinho, foi a alternativa. Agora, tá te ouvindo. Boa noite, Luizinho, Delton Sá. Foi a alternativa encontrada, Luizinho, essa... Me dá o retorno, Del, tá baixo. Tá baixo, né? Aumenta aí um pouquinho, João Filho, retorno pro Luizinho. Luizinho, foi a alternativa encontrada para poder acabar com essa celeuma toda? A federação assume responsabilidade, divide os ingressos, estabelece toda a questão de segurança, providencia ambulância e tira dos clubes essa responsabilidade, fica como responsável junto ao Ministério Público, com todo mundo. Foi a saída para poder fazer esse clássico com as duas torcidas, Luizinho? Não, exatamente isso, Delton, porque são situações, Delton, de que ontem a gente, acompanhando a reunião, de que não teriam condições de dar segurança, então era melhor fechar o futebol, porque nós tivemos um evento aqui no Réveillon, na praia de Iracema, para mais de quase 1 milhão de pessoas. A gente tem os pré-carnaval para 250, 300 mil pessoas quase todo sábado, e a polícia do estado do Ceará não ter condição de dar segurança para 15 mil torcedores num estádio fechado, então é a falência da segurança pública do estado. Então acho que foi revisto esse conceito de que se a polícia militar não tem condição de dar segurança a um espectador de futebol para 15 mil pessoas, então era a falência da segurança pública do estado do Ceará. Eu acho que foi revisto esse conceito e vamos ter sim o clássico com a presença de público e das duas torcidas. Obrigado pela atenção, tá, Luizinho? Tamo junto. Valeu, tá aí Luizinho Torquato. Luiz Torquato Filho, né? Na minha, como diria o Matuto, na Zureia. Continua contigo. Não, você bote aí direitinho na orelhinha, beleza. Não, também com jeitinho não, Luiz. Tô sabendo a sua. Deixa aí no ponto, beleza, pronto. Ô, Delton Sá, a gente continua aguardando o time do Guarani de Juazeiro. Aliás, o Guarani saiu um pouco antes de mim. O Guarani está hospedado no Hotel Malibu, que fica na Rui Barbosa, no coração da Aldeota. Fica ali perto da Rádio Assunção. E o trânsito é enorme de lá para cá. Eu cheguei bem primeiro do que o Guarani de Juazeiro. Faz pelo menos meia hora que eu já me encontro aqui na cidade de Pacajus. O time do Caucaia vai chegando por aqui paulatinamente. O Everton Maranguape está chegando por aqui. Deixa eu só pegar a palavrinha do Everton, um dos grandes ídolos
do Fortaleza Esporte Clube. Esse marcou época com a camisa do Fortaleza. Ô Everton, dá uma palavrinha aqui pra gente, timaço da Vale FM. Eu sei que quando eu vejo você, me lembro daquela glória auspiciosa na época do Fortaleza Esporte Clube. Foi um bom momento, foi o melhor momento da tua carreira, não? Com certeza, né? Acho que um sonho realizado de ter jogado no Fortaleza, sou torcedor do Fortaleza, de ter tirado o Fortaleza desse inferno, né? Que agora é passado da Série C, e agora, graças a Deus, o Fortaleza está jogando, jogou Libertadores ano passado, vai jogar esse ano, e se Deus quiser, aí se Deus quiser, procurar sempre agora a primeira colocação, que é ser campeão brasileiro, porque nada é impossível, né? Quando Deus quer, tudo acontece. E você faz parte dessa história. E o Caucaia hoje contra o Guarani? Hoje é um jogo, né, que infelizmente não, entre aspas, não vai valer nada, porque ontem o empate do Maracanã com o Iguatu deixou nós fora de procurar uma classificação, mas agora ver, né, que o professor tem a falar aí para essa sequência do campeonato. Infelizmente vamos disputar aí o quadrangular do rebaixamento e vamos forte, Deus vamos forte, e infelizmente é o que sobrou, né, para nós, e agora vamos lutar aí para deixar o Caucaia nessa primeira divisão, que é o lugar dele. Valeu, obrigado pela educação, parando aqui ao microfone do timaço da Vale FM. É aquele ali, ô? Também não, né? Aquele ônibus aqui deve ser o do Caucaia. Tá chegando aqui o Caucaia chegou primeiro, você me deixa na paralela, ô Deltácio, eu vou ficar de olho no leão do mercado, o vermelho e preto, aqui é o Caucaia assim, o vermelho e preto mais querido do Nordeste brasileiro. Eu trago mais detalhes do Guarani já, fico no paralelo aqui no timaço da Vale, ok, Deltácio? Tá certo, já que você falou do Guarani, Anderson Luiz, esse Guarani já tá definido, Anderson, teve agora há pouco pré-eleção lá na concentração do time do Guarani, seguiu o time definido pro jogo, meu caro Anderson Luiz. Boa noite. Boa noite pra você, Delton. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani é o mesmo que enfrentou a equipe do Atlético e perdeu na última rodada. Não teve tempo para fazer muitas alterações, mesmo sabendo que hoje não consegue mais matematicamente. O Guarani já está eliminado. A gente comentava ontem, né, que o empate do Iguatu com o Maracanã, que definiu praticamente tudo, né? Sepultou qualquer chance do Guarani e do Barbalha também, também, né? Tem uma remota possibilidade, mas é Pacajus. Só esperar, é só o tempo. Ou seja, Guarani e Barbalha, os nossos representantes vão lutar para ficar na primeira divisão. Hoje, matematicamente, essa história já está garantida. O Guarani hoje vai usar esses 2 últimos jogos como se fosse amistoso mesmo, para fazer algumas avaliações, até mesmo do elenco, para ver se tem condições de fazer algumas a mais contratações. E o Leão do Mercado vai usar esse jogo justamente para isso. O Ferreira, dependendo do resultado de hoje, o que eu pude apurar é que o Ferreira pode ser até efetivado. Se conseguir uma vitória contra a equipe do Caucaia, o time voltar a jogar bem, o Ferreira pode até continuar à frente do rubro-negro juazeirense. O rumo do time para essa segunda fase vai ser, segunda fase que eu digo, é justamente o quadrangular do descenso, quadrangular da morte. Vai ser definido hoje como é que vai ser o Guarani para esse quadrangular do descenso, vai definir como o Guarani vai atuar contra a equipe do Caucaia. Valeu, meu caro Anderson Luiz, complementando as informações do time do Guarani, aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Vale Esportes, que é um oferecimento dos produtos Ambev. João Filho, feitos com amor, esse é nosso, esse é do Cariri. Produtos Ambev. Quando você for aí numa bomboniere perto de sua casa, para comprar aqueles salgadinhos para criançada, pipocas da Ju. É gostoso. Tem snacks de cebola. Aqueles salgadinhos que o senhor me presenteou, tem de bacon, tem pipocleps para você. E um detalhe, a criançada adora, e tem uma rapaziada aí que na cerveja cai bem com esses salgadinhos, João Filho. Maravilha, maravilha. É, meu amigo, tem uma galera... Eu mesmo sou apaixonado pelo de cebola, os snacks de cebola, porque com a cervejinha ali, rapaz, é uma delícia. E você precisa conhecer os produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri, produzido, sabe aonde, João Filho? Aonde? Na terra dos verdes canaviais. Na querida Barbalha. Grande abraço, pessoal de Barbalha. A hora, JF. 18h34, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Tá certo, meu caro João Filho. Agora eu quero falar, sabe de quem dá de já quem? O presente? Pensou em presentear? Já o Presentes é o lugar, João Filho. Que lá, meu amigo, tem tudo. Artigos de presente pra você, decoração,
utilidades do lar. Brinquedo é o que não falta para a criançada lá na JAL Presente. Você vai comprar aquele presente, você não pode deixar de passar lá na JAL Presentes, tá certo? Na rua Clóvis Bevilacqua 536, no centro de Juazeiro do Norte. Fica ali quase no meio do quarteirão entre Delmiro Gouveia e Rua Eu São anunciei Pedro. aqui pelo Campeonato Pernambucano que tava 1x0 o Sport pra cima do Afogados, né? Foi. Mas já mudou o placar. Já tá 3x0 pro Sport. Não, deixa de conversa. Já tá 3x0. O jogo ali é em Afogados, é? O jogo não, é no Recife. Ah, em Recife. É em Recife o jogo. Já tá 3x0 pro Leão da Ilha. Bom, deixa-me falar que o Cariri da Sorte tá de volta. Você pediu e ele voltou. O sorteio é domingo, agora dia 5 de fevereiro. Vou te passar a premiação agora, escuta aí, viu? Do Tô primeiro ouvindo. ao terceiro sorteio tem 5 mil reais. É isso mesmo. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais. Do quarto sorteio, tem um carro 0 km pra você, um Fiat Mobi. Além disso, o Giro da Sorte com 20 prêmios de 500 reais cada. Tudo isso por apenas 5 reais. E é com detalhe, viu? Comprando o Cariri da Sorte, você está ajudando sim as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você está afim de comprar a sua moto Honda? Fevereiro chegou e com ele a oportunidade para você sair de Honda Zero seminovas. Melhores condições você vai encontrar em qualquer uma das lojas da Ares Motos em todo o estado do Ceará. A gente fala também, sabe de quem? De do quem? ESC Cursos, que comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023 e com uma novidade, Diga. a turma ESC Med, preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. É verdade, viu? Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e você vai fazer parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e também no Enem, além da melhor equipe de professores, ótimo material didático, uma equipe pedagógica pronta para ajudar você, aluno. Mais informações do ESC Cursos 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom. Você está construindo, está reformando, quer comprar material de qualidade? É só você dar uma passadinha na Atacom, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, no oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. Hoje é a quarta da pizza, preços especiais para você. É só entrar em contato para confirmar o seu pedido, 988429514. Bom, se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Eu disse Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Quem também tá com a gente aqui no Timaço da Vale FM, eu chamo a atenção, você do Crato, a nova loja Glam Moda, tem tudo em bolsas e sandálias femininas, assim como também cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Só Fumer Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. Eu disse só Fumê. Rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. Você fala com meu amigo Edilson, o doutor do fumê. Matricule seu filho no Colégio Compasso, equipe pedagógica preparada, uma estrutura maravilhosa para receber o seu filho, sua filha. É no Colégio Compasso, na rua Odilon Gomes, 474, do bairro Tiradentes. Para mais informações, 35710531. Meu amigo, se você tá pagando aquela conta de energia, é um absurdo. Todo mês é um desespero danado para juntar o dinheiro para pagar só a conta de energia. Tá na hora de você ligar pro meu amigo Luciano Carvalho, conversar com ele e ele te dá dicas para você colocar a geração de energia solar na sua casa e você parar com esse tormento na sua vida e dormir tranquilo, poder ligar ar-condicionado, deixar a criançada no videogame, tá certo? Sem ter essa dor de cabeça, sem ter essa preocupação. Eu digo Gênesis Solar. Fala com o Luciano, 981 2379
Bom, o Kilber de Campos volta daqui a pouco com mais informações. Delegação do Guarani está chegando agora lá no João Ronaldo, na cidade de Pacajus. A gente fala também aqui no Timaço da Grage Veículos. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas na Grage Veículos. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, número 1215, bairro Salesianos, 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, e nós trabalhamos também, meu caro JF, em nome de Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri você vai encontrar na Churrascaria Mão de Vaca. Aqueles pratos deliciosos que você só encontra na Churrascaria Mão de Vaca. O atendimento, vou nem te falar, meu amigo. Dá um pulinho lá na Churrascaria Mão de Vaca, você vai encontrar aquele cardápio espetacular para você. Churrascaria Mão de Vaca tem também entrega para você através do 988657741. Quem também tá no Timaço é o Hotel Abuarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai a Fortaleza, hospede-se no melhor. Meu amigo, faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Um abraço pro Genilson, toda a sua equipe do Hotel Abuarama. Em nome também de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presente e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. A gente fala também aqui no Timaço da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, uma loja completa, tudo para você em cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. Mais informações na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Bons, meu caro João Filho, também em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo no preço da cidade. Vá sobre o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer para pedir, hein, João Filho, para receber. É fácil demais, né? É muito fácil. Diga. Bom, é só você entrar em contato pelo 988380548. Esse é o WhatsApp do Baleia Burger, 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. 18h42, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet do Cariri. O Kilber tá chamando aqui. Ah, pô, bota ele pra falar. Kilber de Campos, chamando, não. Guarani de Juazeiro. Chegou por aí já? Chegou. O Leão do Mercado já chegou. Já está aqui do estádio de Pacajus, estádio municipal. Da Silva tá saindo aqui do vestiário para conversar aqui conosco. Da Silva, Timaço da Vale FM, bom revê-lo, fazia tempo que eu não te via. Tá dentro do formal, da Silva? Tá do mesmo jeito, viu? Você não envelhece não, né, da Silva? Graças a Deus, acho que cada ano que passa a gente amadurece mais, mas fica melhor. Como jogador, como ser humano, a gente fica feliz por sempre ver os amigos e com esse semblante que você tem, um cara que eu respeito e considero sempre, como todos aqueles outros da Vale também, respeito, e a gente pede a Deus que nessa noite de hoje o Guarani possa ser diferente novamente. Essa postura que teve no jogo passado, apesar da derrota. E vamos ser conscientes, o Guarani não tem mais que pensar agora. Temos que pensar no quadrangular da morte mesmo. E eu particularmente só quero uma coisa, é deixar o Guarani onde eu encontrei. Foi na primeira divisão. Ou seja, o Leão do Mercado merece continuar na primeira divisão, um time simpático do estado do Ceará. E vocês com certeza vão fazer de tudo para que o Guarani não caia para o inferno. Com certeza. Eu costumo dizer que o Guarani é um time querido. Eu, particularmente, tenho uma consideração imensa por essa agremiação, pelos torcedores, pelo pessoal do mercado, por aqueles que ajudam, por todos. A gente tem que pensar positivo e, sabendo das nossas condições, agora é acreditar que nesse quadrangular a gente possa ser completamente diferente, conferir os erros que aconteceu durante isso, que não venha a falar aqui, né? A gente sabe muito bem os erros e os acertos que possa vir a nos ajudar, e vamos ser cientes do que tem acontecido no futebol cearense. Da Silva, bom revê-lo, boa sorte, bom jogo daqui a pouco. Um abraço a todos e agradeço a todos. Valeu, obrigado. Grande da Silva, gente boa. O Guarani de Juazeiro já chegou, usando aqui o vestiário José Rodrigues dos Santos, o vestiário dos visitantes.
aqui na querida, simpática cidade de Pacajus. O jogo por aqui começa às 8 horas da noite, jogo importante, né? Porque o Guarani, a partir de agora, começa a arrancada. Já está no quadrangular da morte, mas aquela história, nunca é demais uma vitória, né? Para começar a arrancada no tal do quadrangular. É o timaço da Vale FM, aqui na marca da exclusividade. Quem está por aqui? Leilon, por aqui, por favor. Você que já esteve do lado de lá, agora está do lado de cá. Expectativa desse jogo, timaço da Vale FM. Boa noite. Boa noite para todos os ouvintes da rádio aí. É uma mudança de chave agora para a gente, né? Não era o que a gente esperava, né? Como tu bem frisou também, já estive do lado de lá. Um grande respeito que eu tenho pelo Guarani, por tudo que eu vivi lá. O máximo respeito, mas hoje estou do lado do Caucaia. Mudamos a chave agora, vamos fazer essa partida para pegar confiança, buscar a nossa primeira vitória e tentar aí mudar a chave do campeonato. Valeu, obrigado, Leilon. Não ia dizer pro Leilon, não faça gol hoje não, Leilon. Nada, todas para fora. Deltaço JF, continua de plantão à disposição aqui do estádio João Ronaldo, o Ronaldão, estádio inaugurado em 1988, dia 23 de maio de 1988, essa placa colocada aqui do prefeito Assis Benício. É o timaço da Vale FM na exclusividade aqui na região metropolitana de Fortaleza, Delta e JF. Primeira vez que pode ser que o João Ronaldo tenha sido um político, né, lá de Pacajus, né, Delta? Para ter o seu nome no estádio, né? Porque a maioria dos estádios aqui no Ceará tem nome de ex-governador, nome de ex-prefeito, Arena Romeirão, Arena Doutor Mauro Sampaio. No Crato como é que é o nome lá? Vigílio Távora, né? Vigílio Távora, né? Que foi também um político aqui no Ceará. Sabe dizer se o João Ronaldo foi político aí pelas bandas de Pacajus, Kilmer? Eu prometo que vou descobrir. Tá certo, então. Daqui a pouco você volta com mais detalhes aqui no Timaço da Vale FM. Delto Piero Sá, vamos pro intervalo? Vamos, são jogos de ida e volta, viu, João? São ida e volta, São jogos de ida e volta, são 6 partidas. São 6 partidas, aí né? O time na fase que é pra brigar pra uma classificação e tudo, não tem o direito de jogar em casa. Aí quando vai pro quadrangular da morte, é obrigado a jogar ida e volta. Eita, meu Deus do céu, vamos pro intervalo. A gente volta daqui a pouco. Vale FM. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais! Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil! E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Conver Capitalização. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vale FM, Vale FM. Bom, de volta aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, 18h51. A Luiz Vilar tá voltando com mais informações do Icasa aqui pra gente. Fala, Vilar! Muito bem, JF, destacar que amanhã o Icasa volta a trabalhar à tarde lá no CT Praxedão, seguindo a rotina de treinamentos, agora apenas em um período. E olha, a gente buscou, JF, a informação sobre os ingressos. Tem uma pergunta maravilha. constante do torcedor, até nós mesmos, né, aqui nos perguntávamos sobre os valores dos ingressos para esse jogo entre Icasa e Crato, Crato e Icasa na Arena Romeirão. A gente buscou contato com um dos diretores do Crato e foi repassada a informação, JF, que será R$30 arquibancadas com a meia de 15. R$30 o preço do ingresso para as arquibancadas, com a meia de R$15 para o jogo entre Crato e Icasa. As cadeiras prêmio no valor de R$50 e os camarotes no valor de R$70. Repetindo para o torcedor, R$30 arquibancadas com meia de 15, cadeiras prêmio, aquelas cadeiras acolchoadas, né, do lado da sombra ali, próximo aos camarotes, R$50 e R$70 nos camarotes. Esses ingressos ainda não estão disponíveis para o torcedor. A gente acredita, JF, que é apenas na véspera do jogo, ou seja, apenas no sábado, é que esses ingressos estarão à disposição do torcedor do Crato e também do torcedor da equipe casiana. Seria interessante o Crato colocar uma pessoa aqui em Juazeiro do Norte, porque, sem dúvidas, o torcedor do Icasa, que é grande parte dele aqui da cidade, vai comprar muito ingresso para ver a estreia do time, né? Ano passado isso aconteceu, JF. Alguns ingressos vieram para Juazeiro, lógico, uma quantidade menor, mas tinha sim à disposição aqui do torcedor icasiano. E agora, a gente acredita até que o número de torcedores do Icasa será maior. Lógico, pode não acontecer, mas a expectativa é essa, já que a equipe icasiana por si só vem empolgando o torcedor muito mais do que a equipe do Crato, empolgando os seus torcedores. Então a gente acredita nisso, mas, JF, ao longo da semana, a gente vai trazendo informações atualizadas sobre a chegada dos ingressos para o jogo entre Crato e Icasa. Mas a expectativa inicial é essa, os valores são esses, né? E a gente já deixa esse recado aí pro torcedor que quer muito acompanhar. E também, JF, tem a questão da quantidade. Devem ser 10 mil ingressos à disposição dos torcedores. A carga de 10 mil. 10 mil ingressos, que é a capacidade hoje permitida para a Arena Romeirão. Maravilha. Mais algum detalhe, meu querido Aloysio? Por hoje é só, JF. Agradecer aos nossos ouvintes. Agradecer também a audiência aqui do Maninho Feitosa, lá no Crato, que disse que estava ligado. Registrar também a presença do rapaz Fábio aqui, do Justino, Fábio, né? Fábio o paulista, Justino. assessor do Icasa, né? Alfredo Benício também acompanhando a gente. O seu fã, o Bibi, que estava hoje lá no Praxedão e disse: Alô, Luiz, Bibi. mande um abraço pro JF. Tá aí, Bibi. O alô aí que você pediu. Abraço, Bibi. Obrigado pela audiência. Valeu, Luiz. Até amanhã. Até amanhã com muito mais do Verdão. Maravilha. A gente
gente já cola com o Anderson Luiz, que traz um destaque final do time do Guarani, que entra em campo daqui a pouco contra o Pacajus, não é isso? Contra o Pacajus, não. Vai jogar em Pacajus, mas só que o adversário vai ser o Caucaia. Não é isso, Anderson? E depois desse jogo do Caucaia, o Guarani volta a campo somente na terça-feira. E lá no estádio Inaldão. O Guarani vai jogar lá no estádio Inaldão como mandante contra a equipe do Barbalha. O último jogo do Guarani nessa primeira fase vai ser lá no Inaldão, na terça-feira, às 21h35. Beleza. Kilber de Campos, me diga uma coisa. Chico Pezão não vai jogar pelo Caucaia hoje não, né? Quem? Chico Depois Pezão? fala de mim. Chico Tá Pezão, vendo aí? não. Não, né? Aliás, quem tá Fosse baixinho, aqui, antes de eu falar fosse que será Fortaleza e Ferroviário, quem tá por aqui é o goleiro Diego do Guarani de Juazeiro. Ô, Diego, você tá dentro do formal, né? 41 anos, tá do mesmo jeito que eu te conheci há uns 10 anos aí no Guarani. Tio Márcio da Vale, boa noite. Boa noite a todos. Abraço a todos da Vale FM. É o seguinte, a gente se cuida, né? Quem tem respeito ao futebol, à profissão, que escolheu desde pequeno. Hoje eu estou sendo um espelho para o meu filho, que está tentando também seguir a minha carreira depois. Tá fazendo teste no Ceará, o filhão? Tá fazendo, faz 3 dias, hoje chamaram ele lá, me chamaram, falar que a técnica dele é diferenciada, vamos fazer um teste de altura amanhã. Goleiro também? Goleiro também. Qual é o nome dele? Guilherme. Goleiro Guilherme. Aí eu falei pra ele, na linha tu não dá, porque tu é ruim, que o cara vai ver, eu já vi. Daí eu falei, no gol quem sabe eu te ensino alguma coisinha que eu aprendi por aí. E aí tá dando certo, vamos ver, tomara que dê certo ali. Também se não der, mais um feedback pra gente ir tentando de outras oportunidades. E aqui hoje, né, mais falando do jogo, um jogo importante, 2 equipes infelizmente sem chance, mas que querem aproveitar esses jogos para poder se fortalecer, se entrosar cada vez mais para entrar no quadrangular da morte aí, né? E tentar a gente tirar o Guarani dessa situação, não deixar o Guarani cair. É uma competição difícil, a gente sabia disso. Classificar e não classificar ficou muito perto, tanto 4 equipes que não tiveram um bom rendimento, né? Que estão com 0 ponto igual nós, né? Tipo o Caucaia, o Barbalho, o Pacajus tem 1 ponto. Mas é complicado, é uma competição forte, difícil, muito rápida. Não dá tempo para você recuperar muito. E a gente já teve um jogo muito bom, que perdemos de 1-0 aqui mesmo, domingo. E agora um grande jogo também para a gente poder cada vez pegar mais ritmo, depois contra o Barbalha também, para que a gente entre no quadrangular bem. Valeu, vai lá, pro aquecimento. Obrigado, hein, Diego. O Diego, goleiro do Guarani de Juazeiro, que conversou comigo. Bom, para eu fechar Ceará, Fortaleza e Ferroviário, torcedor do Ceará na bronca mais uma vez. O time se embananou com o Ferroviário de novo, não venceu e, é claro, lá da arquibancada, vários torcedores novamente protestando contra o presidente do Ceará Sporting Clube, que ainda não renunciou. Diz que a carta renúncia está pronta, pererê, parará, bico de pato, mas por enquanto a renúncia do Robson de Castro não aconteceu. No Ferroviário, Paulinho Kobayashi comemorou o ponto. Ferroviário já se livrou do maldito quadrangular da morte, joga em Salvador no sábado pela Copa do Nordeste, na volta joga do Iguatu contra o Iguatu na última rodada. E o Fortaleza entra em campo daqui a pouco, lá na capital, no PV contra o Atlético Cearense, Atlético que venceu o Guarani no último domingo aqui mesmo no estádio João Ronaldo, com a estreia do argentino Lucero, depois daquela queda de braço com o Colo-Colo do Chile. Para quem não se lembra, Lucero fez um gol do Fortaleza na vitória do Colo-Colo 2-1 do Castelão, valendo pela Taça Libertadores de América. Para eu fechar de verdade, que eu volto já com o Deltaço na grande jornada, para quem não sabe, João Ronaldo trabalhava com a garotada, com as escolinhas de base aqui na cidade de Pacajus, veio ser vítima de um acidente de moto e o prefeito na época, pelo grande trabalho social, resolveu batizar o estádio municipal inaugurado em 88 de João Ronaldo, ele que fazia o bem a essa garotada aqui em Pacajus. Respondida a pergunta, JF? Fechado. Você é diferenciado, Kilber de Campos. Que isso, homem. Você é diferenciado. Eu volto já ao lado de Delton, sai a turma toda no jogaço de bola das 8 entre Guarani e Caucaia aqui no João Ronaldo. Valeu, Kilber, um abraço. Vamos embora, João Filho, que a Elizabeth tá chegando. Vambora.